Vê pra cá, gente. Miss Limpeza OFC no Instagram, porque aí eu tenho como ver todas as questões, as perguntas de vocês. Entendeu? Nalva, tudo bem? Bora simbora. Vamos cá. Doutora Joseane, já está? Foi convidado, tem que aceitar. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, tá? Não vou poder ler o nome de todo mundo, mas estou aqui de olho e a live fica salva, tá certo? Isso é muito bom para nós tirar nossas dúvidas. Já toca nesse coração aí do ladinho para subir, tá? Porque as lives aqui no Insta são mais devagar do que aqui, ó. Aqui é show de glória. Aqui tem 153 pessoas e aqui 15. Eu faço aqui, gente, porque eu quero que a convidada ela fique mais visível. Se eu for para outra plataforma, aí não tem como ela ficar visível. Vai ficar uma janelinha Peraí. pequenininha. E é por isso que eu sempre faço aqui. Ela foi mandou depois de já. Oi! Boa noite! Boa noite. Tudo? Olha, ela tá sem voz. Tá me ouvindo? Tá muito alto. Agora tô. Agora tô. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Um prazer estar com uma live com a pessoa estourada no Instagram, a mulher estourada no TikTok, programas de TV, foi na Band Mulher, eu vi, arrasou. Você viu? Nem coloca os tops, né? Mulher! Por isso que eu tô aqui. Glória a Deus por isso. Seja bem-vinda, gente. É um prazer, viu, Josiane? Um prazer. Eu me orgulho muito de uma garota, né? Quando você tem. Ô, filha, não sou tão garota assim. É, sim, É a só coisa a você vai dizer idade. agora. Agora você fala, não, eu Agora eu sou tô lascada. garota. Você já começa querendo me detonar. Quanto você tem? Eu vou lhe dar 30 anos. 4.0. Não é não. 4.0 com carinha de 20. É verdade. Gente, para tudo. Eu sou mais velha que você, 2 anos. Mulher! E a gente Gente! tá com Olha, ela olha, não formou, gatas, nós duas. A gente faz o quê? glória, glória a Deus, minha filha. Gente, o povo baiano é nesse nível, tá? É assim mesmo. Vamos que vamos. Eu gostaria que você se apresentasse para o público, porque essa live vai ficar salva. Quem é a Tá. Josiane? Meu nome é Josiane Souza, sou advogada aqui em Salvador, Bahia. Filha de doméstica, então esse assunto realmente ferve meu coração, porque minha mãe trabalhou sempre como doméstica. Aceitei esse convite para tentar auxiliar as pessoas que trabalham nesse nicho, que são muito desvalorizadas no nosso país, a verdade é essa. Eu, inclusive, Índia, vi um post de você falando, acho que foi ontem de ontem, um pai falando trabalho para sua mãe não virar doméstica. Isso só demonstra como a profissão é desvalorizada. Mas eu sou prova que vocês, e aí assim como minha mãe, são guerreiras. Minha mãe formou 3 filhos, trabalhando sempre como doméstico, em casa de família. Se bateu com várias patroas boas, outras nem tanto, mas estamos aqui para fazer a diferença, tanto eu como você. Coisa boa, que bagagem maravilhosa, né? E que lindo da sua parte. Eu não sei se você sabe, mas é um sonho antigo. Minha mãe me agradava quando era pequena, me chamando de advogada. E esse sonho eu tenho no meu coração. Eu não sei se isso grita dentro de mim, essa defesa toda. Eu sei que muitas vezes somos incompreendidas, que as pessoas pensam que quando nós falamos sobre direitos das pessoas menos favorecidas, a qual eu pertenço, não nos vitimizando, nós não somos vítimas de nada. Mas o que que acontece? Tem muitas questões principalmente jurídica, que nós faxineiras não sabemos. Quem sabe é quem estuda. E nesse caso aqui, a senhora, Sim, né? O que que senhora. acontece? Eu Então, tenho 40, mas não sou senhora. vamos começar esquentando aqui. A faxineira tem direito? Então, né, vamos começar. Eu queria só começar É. para tentar trazer a origem de tanta desvalorização em relação ao trabalho doméstico, porque é uma coisa que eu fico assim pensando, é um trabalho tão é, complexo, né? Trabalhou.
tão complexo e tão desvalorizado. Então, na minha concepção, o trabalho doméstico tem origem na escravidão. Porque se a gente bem se recorda, os escravos vieram lá de onde vieram, da África, dos países que vieram, foram escravizados e para prestar serviço principalmente em casa de família. E mesmo após a escravidão, diante de tantas misérias que a gente aconteceu naquela época, muitos escravos continuavam em casa de família, trabalhando em troca de comida e tudo mais. Então, acho que a origem é essa. E falando em relação à sua pergunta de faxineira, faxineira não é empregada doméstica por conta do requisito periodicidade. O vínculo de doméstica é caracterizado pelo tempo que a pessoa presta serviço na casa da família. Então, faxineira, normalmente, você pode me falar e seu público também melhor que eu, inclusive tenho até umas perguntas para fazer para você também, enquanto faxineira doméstica. Não vai todos os dias, ou 3 ou 4 dias na semana, normalmente, na casa da pessoa fazer a faxina. Então, por conta desse critério, periodicidade, que tem que ser superior a 3 dias, né? Tem que ser a mais de 2 dias, então 3 acima, já é considerado um empregado doméstico. Faxineira se enquadraria aí num prestador de serviço autônomo, e não doméstico. Empregado doméstico. Certo, é isso mesmo. Suponhamos que eu fazendo faxina, né, numa casa, eu caia, porque a escada do meu cliente estava enferrujada, a gente sente ali, que já aconteceu isso comigo, inclusive. E o que acontece? Eu me nego, eu falo assim, poxa, dona Maria, eu não vou subir nessa escada, porque ela tá um pouco, ela tá visível, eu tenho medo de cair. Aí a cliente responde, não, mulher, oxe, a menina que da semana passada, ela subiu aí, limpou tudo, tem problema nenhum, não. E se eu Morra! subir, Pode cair, quebrar suas pernas, não tem problema não, imagine. né? E se eu subir e cair, o que é que essa cliente responde? Eu tenho algum direito? Então, Índia, isso foi até assunto de um entendimento na justiça, de um julgamento recente, né? Onde a faxineira, que não é empregada doméstica, subiu em um equipamento para fazer uma limpeza de janelas, acabou, se acidentou, ficou paraplégica e moveu uma reclamação trabalhista pedindo direitos empregatistas em favor dessa patroa. Apesar de ter sido uma situação isolada, né? Essa faxineira em especial conseguiu sim o reconhecimento de vínculo e tudo mais. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade em relação ao serviço, como deve ser feito, é da faxineira. Mas o patrão tem sim a questão de responsabilidade de como orientar a faxineira, apesar de a gente não ver, e você, enquanto faxineira diarista e seu público sabe, que apesar de ser uma obrigação que não legal, mas de bom senso, muitos não fazem. Mas nesse julgado, essa faxineira, no caso dos advogados dela, bateram nessa tecla, que é responsabilidade sim do empregador orientar, e foi por conta dessa não orientação, desse não fornecimento dos EPIs necessários, que essa diarista, essa faxineira, conseguiu o vínculo e, consequentemente, indenização e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que essa é uma situação isolada, mas pode sim virar regra. Beleza. E aí eu sempre puxo um pouco sardinha pro lado de cá. Vamos de conselho que eu gosto muito. O que é que você deve fazer, meninas, quando chegar numa casa? A cliente, ela não pode te obrigar tu a subir numa escada que tu já sentiu. Quem mais sabe é você mesmo. É como a Josi falou. Quem mais sabe é a profissional. Então eu sei os EPIs corretos. A escada tem que estar aparentemente firme, certo? Se eu me sentir insegura, eu vou falar assim, ó, ali ficou sem limpar, porque eu preciso que alguém me dê um suporte. É o famoso anjo, né? Eu preciso. Então é necessário que eu saiba. Porque eu, como trabalho no ramo da limpeza, eu vim do interior, eu gosto de trabalhar descalça. Hoje mais, eu não trabalho descalça. Porque eu vi que tem um público que me acompanha. Mas eu adoro usar descalça. Gente, eu não caio, eu não escorrego. O problema é que eu cresci assim. Quando eu boto um chinelo, pã. Mas eu trabalho agora de luva. Eu agora tô toda uniformizadinha porque eu entendi que tem um público que acaba se influenciando naquilo que eu faço. Com certeza. Então eu quero ter exemplos bons. Então vamos lá. Eu tenho uma amiga aqui, Liu. Um beijo pra você. Que ela me enche. Ela pensa que eu sou advogada. Eu disse, mulher...
A advogada vai estar sábado. Eu te pergunto. É porque Ó, a situação de você é Lio, retada ainda, você é retada, diferente da maioria, e eu tenho que pedir licença e desculpa para o seu público, porque a maioria das empregadas domésticas tem um perfil totalmente diferente do seu. Então, quando a gente fala assim, de quem é a responsabilidade, se a empregada doméstica cair, a responsabilidade é do patrão. Mas a gente, enquanto empregada doméstica, precisa entender que a gente que faz as regras, né? Então, a que é a gente vida da pode, claro, gente. se negar a subir. Ah, limpa aqui a janela, a gente pode se negar, mas isso aí é questão de atitude que muitas das vezes o empregado doméstico não tem. Por quê? Porque às vezes vai perder cliente, vai perder aquela faxina, aquela diária. E aí eu tenho uma pessoa que limpa aqui minha casa e ela falou pra mim, Josi, eu fiz uma faxina de R$ 200 no Alphaville, uma casa de 2 andares. Só que eu gastei R$ 75 de remédio. Porque limpou tudo para fazer bonito para contratante e acabou que se prejudicou. Então a gente precisa, enquanto empregado doméstico, entender que a responsabilidade também é nossa e a postura também tem que ser nossa. E se todo mundo fazer como a Índia faz, acho que a mentalidade dos empregadores domésticos também muda. É verdade. Então, o que acontece com Lio? Ela trabalha 4 dias por semana, ela é empregada doméstica. E o que acontece? As férias de Lio é agora, em setembro. Mas Lio quer que seja em dezembro por conta das férias do filho dela. O que acontece? Esse acordo tem que ser obrigatório ou não? Um exemplo, são 18 dias ou 15 dias, porque a cliente disse para ela, a patroa dela disse que era 15 dias. E eu aconselho, digo, ó, Lil, vamos sábado tirar essa dúvida juntas? A pergunta é, ela pode mudar a data das férias ou ela precisa entrar num acordo e a quantidade de dias dessas férias? Em relação à quantidade de dias, é medido também proporcionalmente ao tempo que os dias de trabalho. Então, existe sim essa possibilidade de diminuir a quantidade de dias das férias, diante que você falou aí que ela trabalha 4 vezes na semana. Então, ela não trabalha os 7 dias, as 44 horas semanais, não trabalha os 30 dias. Então, existe sim, existe. Ela pode... A Josi, ela trabalha 4 dias na semana. As férias dela é de 30 ou pode ser de menos? Pode ser de menos, pode ser sim. Em relação à questão de... ela pode escolher... Aí você pergunta à empregada, escolher a data das suas férias? É isso? Isso, Se porque for isso, não. Se for isso, Liu quer em dezembro, né? E a cliente, a patroa dela quer agora. Então, aí há um desacordo entre elas. Então, mas o direito está com a com patroa, a né? patroa, porque quem decide, com a patroa, porque quem decide o dia das férias, o momento das férias, é o patrão, tanto doméstico quanto o empregador normal. O que é importante a gente entender é que as férias precisam ser avisadas com antecedência. Então, se a patroa de Liu chegar para Liu e dizer, olha, suas férias é amanhã, tá errado. Então, tem que ser avisado sim com antecedência, mas respondendo a pergunta, sim. Josi, pode ser 15 dias de férias, porque Liu trabalha 4 dias na semana, ela não trabalha a semana inteira? Pode. A quantidade de férias é medida a partir do tempo de trabalho. E, Josi, a empregada doméstica pode determinar a data das suas férias? Não, não pode determinar. Quem determina o dia e o tempo, o dia das férias, a data das férias, é o patrão, tanto no empregado doméstico quanto o empregador comum. Quem determina ele, que tem que ser com antecedência. Então, é de 15 a 18 dias, ou 15 dias certinho, esses 4 dias. Então, aí realmente eu não tenho essa informação precisa para te dizer nesse momento, mas a informação que eu tenho existe a possibilidade de uma férias inferior a 18 dias, a 30 dias, a 15 dias, sim, porque as férias no empregado doméstico é medida a partir do tempo que ela trabalha. Certo. Tem outra pergunta aqui que passou rápido, e as meninas, às vezes, elas mandam aqui. Já peço desculpa. As pessoas que estão aqui, eu não consigo ver, não sei porquê, mas enfim, deve ser porque eu vi essa. Cuidada. Mas você tá aí, sua equipe, arrasando sempre. Eu trabalho em uma casa 3 vezes, só meio período. Será que eu tenho o direito de ser registrada ou não? Até eu responderia, que eu não sou advogada. Responda, doutora Josi. Claro, porque independente da quantidade de horas, é a questão 2 dias. Então, se você vai 3 vezes na semana e fica lá 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, isso tá bom, e tá bom, né? A gente tem que lembrar que a carga horária da doméstica é 8 horas, pode ser estendida por mais de 2 horas, como extra, lembre-se, mas sim.
E é ótimo ressaltar aqui que a empregada doméstica, ela não pode negociar o seu descanso, a não ser uns 30 minutos, até onde eu sei. É verdade, Josi? Negociar em que sentido do que você fala? Dizer, não O vou, seu não vou pro horário de almoço? almoço, um exemplo. Um horário de almoço. Um exemplo, ela fala assim, ó, eu vou tirar direto para eu sair mais cedo. É contra a lei, não é? Claro, porque a questão do descanso não é só questão de lei, é questão também de saúde da empregada, tanto doméstica quanto do empregador normal. Então, não, vou trabalhar 7 horas seguidas e o meu almoço eu saio 1 hora mais cedo, não existe isso. Isso também está errado. Tá vendo, meninas? Então, nada de vender o seu período. Porque não é questão de sair, é você não se alimentar na hora certa. Não faça como eu faço, não. Porque eu me acostumei a trabalhar com fome o dia inteiro na função que eu levo, tá? Mas se eu tiver como diarista, alguém pagando as minhas horas, eu tiro o meu horário de almoço tranquilamente. Passou das 6 horas, eu escolho a hora que eu quiser. Termina ali e vou descansar. Muitas meninas aqui ainda têm essa confusão toda de saber o que é direito, o que não é. E as bichinhas acabam acreditando nas mentiras que algumas patroas dizem para elas. Você entendeu? Que elas não têm direito. Muitas não têm a carteira registrada. Após ser demitidas, elas perdem o seu direito, Josi? Se você estiver falando da doméstica, não, né? Porque o fato de não estar com a carteira Isso, doméstica. devidamente registrada não significa que ela não tenha direito. A dificuldade, na verdade, o desafio, acho que a palavra certa é essa, é a gente tentar formalizar isso na justiça. Porque, vamos dar um exemplo. Eu trabalho numa casa de família como Lio, né? 3, 4 vezes na semana, só que eu não sou registrada. Então, para a gente buscar os direitos, seja férias, 13º e seguro-desemprego, todos os outros direitos que a empregada doméstica registrada tem, a gente só consegue isso na justiça. E aí vem a dificuldade, né? Vou abrir um parênteses aqui em relação à minha experiência com empregado doméstico na justiça, que é a questão de prova, né? Porque a empregada doméstica está ali no âmbito familiar. Então, já é um desafio para o empregado normal, orelha seca, normal, que trabalha em loja, que trabalha em shopping, que trabalha em fábrica, constituir prova para buscar seus direitos reconhecidos na justiça. Imagine para a empregada doméstica que está ali, dentro de uma casa, e muitas das vezes não tem a atitude que, de repente, a diarista tem, e o público dela tem, de se posicionar em relação aos seus direitos junto ao seu patrão. E aí, quando chega no momento de desligamento dessa empregada doméstica que não tem o vínculo reconhecido, a gente precisa entender, e aqui já fica uma dica, que o sucesso de uma reclamação trabalhista não é só uma boa advogada, é também prova, entendeu? Então, minha advogada é caceteira, minha advogada é miserável. Não é só a advogada que vai fazer você vencer. A advogada é um diferencial. Estamos aqui, o diferencial está aqui, inclusive. Mas o que vai fazer você conseguir isso na sua reclamação trabalhista, de reconhecimento de vínculo, porque é comum, a gente acha que é surreal, Índia, mas é comum. Empregadas domésticas que trabalham 3, 4, 5 dias, semana inteira, domingo a domingo, na casa de família, sem carteira assinada, e aí sai realmente com a mão na frente e outra atrás. Isso quando não dão, toma aqui R$ 2.000 e você vai sair feliz. É uma pessoa que trabalha 12 anos, parece surreal, mas é normal, é comum a gente sentar com pessoas assim e dizer, você trabalha nessa casa de família há quanto tempo? Eu trabalho há 10 anos. E aí? 10 anos. A mulher trabalha de 32 anos até 46 numa casa de família, todos os dias sem registro. E aí, quando a gente vai buscar isso na justiça, tem prova. Às vezes a empregada doméstica não sabe nem o nome completo do patrão. Então, a gente precisa entender, você que é empregada doméstica não registrada, que de repente está aí pensando, vou lá na frente, eu vou buscar meus direitos na justiça. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não vou fazer nada por agora, mas quando for lá na frente eu vou buscar. Então, o momento de fazer prova em relação a abuso, em relação a assédio, em relação a jornada exaustiva, em relação a não fornecimento de EPI, é agora, enquanto você está na casa da pessoa, trabalhando, sendo humilhada muitas das vezes, o momento é esse. Uma parte importante, enquanto tu fala, eu te vejo tu assim como uma vereadora, você é ótimo. Se algum dia você se candidatar, eu voto em tu, viu? Bora lá. Olha só, meninas, para o inimigo não distorcer as palavras aqui, porque o demônio não gosta que as coisas boas aconteçam. Vocês que trabalham ilegalmente, vão falar assim, né? Você não vai lá abrir gaveta do seu chefe para pegar um documento. Não. O que acontece, né, Josi? Tem outros meios, tem uma conta de energia, anote. Ele não tem todos os seus dados? Então, você anota. A conversa pelo WhatsApp, salva essa conversa, manda aquela conversa para alguém, porque vai que dá um ciricutico no teu celular. Então, o que acontece?
né? Então você precisa ter essas provas para quando você for acionar um advogado e falar assim, olha, trabalhei anos nessa casa, disseram para mim que eu era da família, mas alguém morreu e não deixou herança nenhuma para essa pessoa. Olha que interessante, né? Tem ninguém, a minha, não é? Os filhos dela estudavam no público, dos seus parentes no privado. Então tem alguma coisa errada. Então tudo é certo. E não sinta vergonha. Porque, às vezes, pega uma empregada doméstica que era da tia, que era da mãe, e foi levando, achando que estava fazendo algum favor. Ao contrário. As bichinhas, às vezes, são desinformadas, né? Muitas das vezes, pega essa empregada doméstica. Só, hoje eu não quero que você limpe aqui, não. Vou te levar para minha loja. Está errado, Josi? Errado não, está erradíssimo. Não é porque o vínculo doméstico é no ambiente familiar. E não é anormal a gente ver uma patroa bonita, maravilhosa, que trabalha lá na empresa dela e resolveu, diante da empregada maravilhosa que ela tem, que faz uma comida maravilhosa. Eu tô com a cliente assim, ela começou a fazer quentinha e aí a empregada que fazia a comida, e aí ela começou a comercializar aquela comida que a empregada dela fazia dentro da casa dela. E aí já descaracteriza totalmente o vínculo de empregado doméstico e passa a ser assim, a ser um empregado comum. Então vocês precisam entender que a questão do empregador doméstico querer pegar a sua função de doméstica e não usá-la, não só no ambiente de família, mas em outros ambientes, é uma situação totalmente errada perante a justiça, mas a gente também precisa fazer prova. Nessa situação dessa cliente, eu vou já deixar aqui também, porque a gente precisa entender, principalmente não só empregada doméstica, todo mundo, empregada orelha seca também, que processo é prova. Então, se você, por exemplo, é empregada doméstica, não registrada ou registrada, trabalha na casa de família e ela fala assim, ah, não, fulana, vamos aqui no meu escritório fazer uma faxina, né? Que não é nada anormal, não. Bora lá no meu escritório fazer a faxina. Não, não vá, tá errado. Aí o que é que você faz? Prova. Você tenta fazer essas conversas no WhatsApp, porque isso aí você tá fazendo prova para você buscar lá na frente. Ah, fulana, vamos fazer aqui uma comida, porque hoje o menu... Nessa cliente, ela fazia quentinha e vendia as quentinhas da menina, né? A comida da menina. E tava ganhando dinheiro. A menina tava limpando, lavando, cozinhando dobrado e ela vendendo as quentinhas. Então, o que é que você faz? Tenta conversar sempre no WhatsApp. E aí, qual vai ser o cardápio de hoje para fazer as quentinhas? Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E é prova. E é prova. Boa. Porque na justiça, ah, não, porque minha advogada é boa, minha advogada é boa. Mas a gente tem que Mas pegar a visão. Isso mesmo, adorei. É isso mesmo, gente. Porque não tem essa, não. Outra coisa importante vamos agora sair um pouco da linha de doméstica, eu estou apaixonadona, mas vamos puxar para o meu lado, porque é disso que eu quero saber. Olha só, a diarista, a faxineira é uma coisa, a diarista é outra e a empregada doméstica é outra coisa. Na lei, porque no achismo ainda está aqui, falando, mas quer saber, na lei, qual são a diferença entre essas funções? Então, Índia, eu vou te dizer de novo e novamente que isso é importante, porque às vezes a pessoa confunde diarista, faxineira, doméstica é a mesma coisa. Não existe, não é a mesma coisa. Você, enquanto empregado doméstica, faxineira, diarista, tem que entender a questão do requisito para caracterizar a questão do vínculo de doméstica, que é a periodicidade. Então, se você é diarista e vai 3, 4 vezes na semana na mesma casa, você já não é diarista, você já é empregada doméstica. Entende? Se você é faxineira e vai 3 vezes na semana fazer faxina, segunda, quarta e sexta, você já não é mais faxineira, você já é empregada doméstica. Então, na lei, não tem nada dizendo, faxineira é isso, diarista é isto, e empregada doméstica é isso. A lei é para empregado doméstico. A gente às vezes confunde, mas a gente, enquanto empregado doméstico, empregado faxineiro e diarista, tem que entender o seguinte: eu tô trabalhando na casa de família 3, 4 vezes na semana, eu não sou diarista. Eu sou faxineira. Eu tô trabalhando na casa da 4, eu não sou faxineira. Eu tô fazendo faxina pesada, mas eu chego lá e faço a faxina e vou embora. Não, você não é faxineira. Mas eu só fico lá 4 horas fazendo faxina. Você não é faxineira. Vai mais de 3 vezes na semana, mais de 2, 3 pra cima, você já é empregada doméstica. Então é isso que você tem que entender. Então, tá vendo? Se você puder. E aí eu já fico, já tento fazer uma pergunta que me deixaram aqui na caixinha que eu abri. E você, ou seu público, pode me ajudar a esclarecer. O que é que uma diarista faz, que uma faxineira faz, que a doméstica faz? Porque não tem lei dizendo. Gostei! Não tem lei dizendo, empregado doméstico faz isso, isso e isso. Diarista faz isso, isso e isso. Faxineira. Então, não é isso que vai caracterizar o vínculo de emprego de doméstico. O que faz, o que deixa de fazer. O que vai caracterizar além de prestar serviço,
para a família, dentro do ambiente familiar, a periodicidade. Então, esse é o quesito mais importante. Porque muitas das vezes, a faxineira vai buscar o vínculo doméstico na justiça, só que ela só vai 2 vezes na semana, então já está descaracterizado, não é empregada doméstica. Entende? Fala pra gente aqui, enquanto que tem muita gente que me segue também, que não só que a Orelha Seca é empregada doméstica, tudo que a Orelha Seca é com carinho, viu, gente? Às vezes contrata, né? É contratante, advogado, muitos advogados que me seguem que tem empregado doméstico em casa, às vezes faxineira, e aí quer saber o que é que o empregado doméstico, o que uma faxineira faz, o que a diarista não faz, o que a diarista faz, o que a diarista não faz. Fala aí pra gente. A faxineira, gente, é o serviço pesado. Primeiro, tudo começa pela paciência do cliente, ter aquela paciência e não chegar assim, ó. Alô, Ana, você está disponível tal dia? Aí eu já começo. E aí, tudo bem? Qual é a sua necessidade? A faxineira, ela precisa ir respondendo o seu cliente, porque desse tanto perde o cliente. Eu tenho que ter esse cuidado agora em ensinar as meninas totalmente diferente do que eu ensinava no passado. Porque hoje está assim, ó, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E o que que acontece com essa fala? Não é eu não faço, é quanto você me paga para eu fazer esse serviço que a senhora não faz. Então, a faxineira, ela faz o serviço pesado. Então, eu vou numa casa, eu quero uma escada firme, como eu disse aqui, por causa da minha segurança, porque eu vou subir para limpar em cima do guarda-roupa. A diarista, ela não faz esse serviço. Então, eu vou arrastar a cama, eu vou botar o colchão para cima, eu vou passar tudo, eu vou usar pincel em cantinhos. Diarista não faz esse serviço. Eu vou desencardir rejunte, eu vou tirar ralo, eu vou colocar aquele ralo ali de molho, eu vou usar desencrustante no box, caso precisar. Eu vou usar desengordurante, se for uma gordura orgânica, né? Eu vou ter ali trabalho que uma diarista não faz. Então, é serviço pesado. Já diarista não, é horário combinado, certo? Você chega aqui às 8, porque 8h30 só para trabalhar. Beleza. E você até às 5. Tá bom. Ela faz lá um checklist, deixa tudo anotadinho, o que ela precisa. Ela precisa que lave prato, ela precisa que limpe gaveta de cozinha, ela precisa que limpe o fogão, micro-ondas, geladeira, serviços, que esses serviços aí, uma faxineira não dá conta no mesmo dia, não é porque ela não quer, é porque não dá tempo. Não dá. Agora eu faço meus pacotão que pego isso tudo junto, porque eu tenho equipe. Eu falo assim, chego na casa, ó, faço isso aqui tudo por R$ 400. Chego lá com minha equipe e fazer. A cliente fica apaixonada. Então, tudo tem que ser conversado. O valor da faxina é uma coisa, é como se fosse um pedreiro. Eu chego numa casa, eu avalio a casa e falo, sou bem justa com o cliente. Tá? Essa faxina aqui vai custar R$ 200. Se valer 200, não será 250. Então, mas eu explico, olha, não vou dar para lavar esses pratos aí, ó. Esses tapetes, Deus o livre, isso é serviço de faxineira. Agora, eu posso fazer isso por fora, eu posso sair meia-noite daquela casa, não tem problema, eu vou cobrar o meu valor. Mas incluso não está, tá certo? E a faxineira, a diarista, ela cozinha, ela passa, ela faz paliativo leve na casa, mas não é uma limpeza, gente, mal feita. Vocês precisam fazer um paliativo bem feito. Como é o paliativo bem feito? É vocês aspirar a casa, fazer uma limpeza seco e não jogar água como eu faço, aquela limpeza que dá gosto. Isso é faxina, não é diária. Então é necessário que as meninas saibam. Agora na Bahia, o bagulho tá doido, como eu costumo dizer. As meninas, na maioria, não sabem o que é. As clientes se faz desentendidas, porque no fundo elas sabem, mas elas preferem ir pela cabeça da menina para poder explorar. É tanto que quando uma rica aqui na Bahia, tem que falar da minha cidade, né? Quando liga para uma agência, por exemplo, a agência manda tudo escrito. Gente, eu já me passei por cliente, já me passei por funcionária, né? Por querendo emprego. E eu sei como funciona. Pacote de 4 horas, pacote de 6, pacote de 8 e assim sucessivamente. Tudo devidamente escrito. Então, se as patroas e as clientes baianas e de todo o Brasil, elas pagassem o valor que ela paga para uma agência, não tinha tanta pobreza, não tinha tanta injustiça. Porque elas pagam para aquela agência onde tem rico, sentado no ar-condicionado, e a menina ganhando 120 conto, uma faxina que custou 400. Imagina. Infelizmente. A vida é assim. Mas seguimos firmes, né? Eu prefiro trabalhar como faxina, eu adoro.
Eu adoro ser faxineira, mas eu cobro mais caro a diária. A minha diária, ela pode chegar até R$ 300. Já a faxina não, a faxina de 150, 170, 200, então eu tenho que ser justa. Bora lá. Trabalhei de auxiliar de cozinha 1 ano. Até hoje não recebi nem os dias. O dono decretou falência e depois abriu uma nova empresa com outro nome, só para não pagar ninguém. E hoje trabalho como diarista. Ai, que dó. Mas aí, como é que fica? Então, se ela colocar na justiça, existe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Então, se ela trabalhou com CNPJ, né? Pelo que eu entendi, ela trabalhou com CNPJ. E essa manobra de sumir com o CNPJ, abrir um novo CNPJ, é uma manobra que acho que é comum, né? Mas existe essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para entrar no patrimônio dos sócios. Então, uma vez feito o processo, ganha o processo, estabelecido um valor de condenação, buscou o valor de condenação no CNPJ, não localizou, existe essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, se tem lá 2, 3 sócios daquela empresa, entra-se no patrimônio daqueles sócios, para buscar o valor da condenação dessa empregada e de todos os outros, que, como ela disse, também saiu todo mundo sem nada. E não é nada anormal, não, é comum. É comum. Então não tem essa de perder, não. Tentar sempre, né? De perder tem, mas a gente tem vários antes de perder, porque existe sim, existe a possibilidade de a gente entrar com o processo, ganhar o processo, buscar e não tem nada. A gente está no Brasil e no Brasil sempre tem um jeitinho e a gente isso já é cultural da gente. Mas a gente tem vários e vários artifícios antes de desistir. Então, tem como entrar no patrimônio dos sócios, tem como buscar, de repente, se o rapaz for casado, da esposa e tudo mais. Tem vários outros caminhos a seguir aí antes de desistir. Só porque a empresa fechou, eu não vou nem entrar na justiça. Não é assim. A empresa sumiu, abriu... Não é assim. Tem que buscar. É difícil, mas tem que buscar. Josi, uma empregada doméstica, né? Que ela fica quanto tempo? 1 ano sem folga? Como funciona? Porque tem muitas meninas que acreditam que a folga é só o domingo, mas o domingo já não é para ficar em casa mesmo. As bichinhas trabalham no sábado. Olha, é tão grave isso que dói meu coração, acredite. Tem meninas que trabalham sábado, só 4 horas, até onde eu sei pela lei, né, Josi? Mas ela sai do trabalho às 14 horas. Então elas gastam 2, 3 horas para chegar em casa. Ou seja, o dia delas for embora. Por que que elas ficam lá servindo, sendo que elas só têm 4 horas de trabalho no sábado e a folga fica como? Não seria justo um dia na semana? Ou não tem essa lei assim? Ela não tem esse direito. Não, existe sim um direito, que é a questão do tempo de serviço. Então, a empregada doméstica, assim como o empregado normal, tem aí 8 horas de trabalho diário e 44 semanais. E como vai ser dividido essas horas? Vai trabalhar de 8 às 18 e no sábado até meio-dia. É um contrato entre as partes, né? Então, quando a gente fala em empregada doméstica, é como eu te falei, acho que por essa origem na escravidão, e muitas das vezes as pessoas que trabalham como empregado doméstico são pessoas que muitas das vezes não tem tanta instrução, né? Acaba se submetendo a cargas horárias exaustivas, achando que está certo, mas não está certo. O tempo de serviço é de 8 horas semanais, 8 horas diárias, 44 horas semanais, e essa distribuição da carga horária é um acordo entre as partes, entende? O que não pode ser extrapolar essa carga horária. Então, se você chegar durante a semana e trabalhar, eu trabalho de 8 a 21, todos os dias, e sábado, de 8 até 4 horas da tarde, já extrapolou. E aí, como é que a gente faz? Busca na justiça o pagamento dessas horas extras. E como é que a gente prova? O momento de fazer prova é agora. Então, Josi, dá uma dica, porque todo mundo... O que eu acho interessante é que esses advogados... Os advogados falam da gente tem direito, mas a gente não sabe, muitas das vezes, a dúvida do empregado, da orelha seca, é como a gente vai buscar esse direito. É só botar na justiça? Não, porque se você chegar na justiça, você empregado doméstico vai chegar, não, porque eu trabalhava lá de 8 até 10 horas da noite, todo dia, e sábado até 6 horas. Certo? Como é que você prova isso? É só de boca? Por mais que a justiça do trabalho seja uma justiça historicamente pró-empregado,
a gente tem que entender que existe o princípio da isonomia. Então, não é chegar lá contar uma historinha triste, porque historinha triste por historinha triste, todo mundo tem. Todo empregador e seca tem. Seja doméstica, seja faxineira, seja motorista, todo mundo tem uma historinha triste para contar. Então, é prova. Então, se você trabalha de 8 até meia-noite na casa da sua patroa, ou se você saiu eventualmente durante uma semana, eu era de 8 às 4, vamos botar assim, e na terça eu saí 10 horas da noite, na quarta eu saí 7, então você tá fazendo hora extra. Então, como é que você faz? Prova. Que tipo de prova, gente? Se eu tô aqui dentro da casa da minha patroa, não tem um colega de trabalho para servir de testemunha num processo trabalhista, é WhatsApp, é o que a gente tem que ter pelo menos um indício de prova. Então, a gente tenta fazer isso. Meu horário, deu seu horário, 16 horas, 17 horas. Fulana, meu horário já deu, tenho que ir. Fulana, fica mais. Tenta fazer ela fazer prova ali no WhatsApp. Gente, nem posso estar fazendo essas coisas aqui, né? Não é incentivando as pessoas a judicializar. É abrindo os olhos. A gente precisa ensinar as pessoas a saber dos seus direitos. E saber dos seus direitos não é só de saber que a lei diz que é 8 horas diárias e 44 semanais. Aí a pessoa vem com essa dúvida. Mas eu trabalho de 8 até as 17 horas. Eu trabalho de 8 até as 21 horas todo dia. E aí, durante 5, 3 anos. Aí, nunca me recebi nenhuma hora extra. Nunca. E aí, como é que eu faço? Você precisa fazer prova, e prova é agora. Prova é quando você está na casa da família. Não é chegar lá na justiça querer contar a historinha triste. Olha, a Gilda Cipriano, eu sou fã dela, maravilhosa. Ela disse para tirar foto do horário que está saindo. É uma ótima. Mas eu vou esquentar esse negócio aqui porque eu sou justa. Mas para as empregadas, que eu costumo dizer que são puxa-saco, você me desculpe quem é. Não adianta ficar na casa da sua patroa fazendo bolinho, coisinha para agradar. Eu já presenciei isso fazendo faxina. Aí, bebê, bababá, bebê. Depois que tiver uma discussão, aí fala assim, não, eu trabalhei para você até as altas horas, sendo que a própria doméstica ficava porque queria ficar lá, ó, bajulando. Gente, um sacode aqui. Olha, pessoas, os ricos não gostam de bajuladores. Não seja aquela pessoa robótica, mas seja um profissional que está ali prestando um serviço com alegria, feliz. Tá, mas chegou seu horário? Não pergunte, dona fulana. Aos ombros. Posso ir embora? Posso ir, não, meu amor. Olha, relaxa. Olha, com mansidão, com educação, fala assim, olha, chegou minha hora, viu? Já tá tudo prontinho, já tô indo. Tá bom, meu amor, vá com Deus. Tem gente boa ainda nessa terra. O problema é que as meninas não sabem seus direitos. E aí fica fazendo isso. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm filho em casa, tem marido, vocês estão perdendo o melhor da sua casa para ficar bajulando o rico. O rico não tá nem lhe segurando. Eu já cansei de ver uma menina que pegava o seu dinheiro aqui em Vilas e fazia feijoada pro povo, comprava as carnes e levava. Ficava até 18 horas. Um dia eu vi eles brigando lá na cozinha e ela falou, eu trabalho aqui igual uma escrava, pra quê? Vocês não me valorizam. Que não se valoriza, na verdade, é ela, né? Porque a gente tem que se posicionar enquanto empregado doméstico, enquanto empregado normal. A gente tem que se posicionar. E a gente tá falando aqui direcionado ao empregado doméstico, mas isso acontece em chão de fábrica, em loja. É sempre assim. As pessoas acham que fazem parte daquela empresa, fazem parte daquela família, mas quando você não serve mais, é tchau e benção. E muitas vezes nem benção dá. É tchau e tchau e acabou. Então a gente tem que se posicionar. O momento de fazer prova é enquanto você está trabalhando. Não adianta você achar que eu vou contratar Josi como advogado, ou então Nelson Williams como advogado, o melhor advogado do Brasil, que ele vai dar um jeito na minha causa, porque prova não é somente um advogado bom. Processo não é somente um advogado bom, é prova. E prova a gente não faz depois, contando história triste. Que comprou carne. Exatamente. E fez favor. Não faz. Mas eu tenho uma pergunta aqui, Índia, e até uma dica, né, para as empregadas que trabalham como doméstica, não registrada ou registrada, porque acontece muitas das vezes, não sei se você já viveu isso, alguns dos seus seguidores já falou isso, é que a empregada doméstica solicita do patrão que não assine a carteira, muitas das vezes, por quê? Porque tem benefício e tem medo de perder o benefício, é Bolsa Família, não sei o quê, e aí não querem trabalhar registrada porque vão perder esse benefício. Isso acontece mesmo, comigo acontece, que eu já tenho várias clientes, José, eu que não quis que assinasse minha carteira, porque eu
não ia perder o Bolsa Família. Alguém já te relatou sobre isso, de perder o benefício por conta disso? Nós não queria que essa Várias. Várias meninas, elas não sabem, elas não têm conhecimento que elas podem, inclusive, né? Eu vou deixar você falar, né? Mas elas me falaram, não quis que assinasse essa carteira porque por causa do meu Bolsa Família. Então, o que que acontece? Eu gostaria que você falasse sobre isso, se elas perdem mesmo, porque a maioria estão trabalhando avulso. O cliente às vezes me procura e fala assim, Índia, você pode me informar? Tem uma menina trabalhando lá em casa, ela não quer que eu assine a carteira dela por causa do Bolsa Família. E aí eu tô sem saber o que fazer. E agora? Pronto, então. Em relação à questão de perder o benefício do Bolsa Família, existe sim essa possibilidade, porque um dos critérios de recebimento desse benefício é a questão do valor que você recebe, né? A questão da renda per capita da família. Então, se você trabalha e recebe 2, 3 salários mínimos, ou um salário mínimo e o número de pessoas no seu núcleo familiar é reduzido, aí você vai perder o direito a receber aquele benefício. Mas você, enquanto empregada doméstica, precisa entender o seguinte, que se você chegou no pé do seu patrão e disse, pelo amor de Deus, não assine minha carteira, e o seu patrão, bonzinho que é, resolveu não assinar sua carteira e você ficou aí trabalhando 1, 2, 3 anos porque você quis que ele não assinasse sua carteira e ele aceitou, isso não é um impedimento para você buscar na justiça os seus direitos, porque é responsabilidade do seu patrão assinar sua carteira. Se você chegar para ele chorar de lágrimas de sangue e dizer não quero que assine sua carteira, ele, enquanto empregador, tem a obrigação sim de assinar sua carteira. Então, essa conversinha que muitos empregadores chegam para a empregada doméstica para amedrontar ela, dizer, não vai para a justiça não, porque eu tenho prova, eu tenho print, eu tenho gravação aqui, você falando que não queria que assinasse sua carteira, você fez uma carta aqui de próprio punho, dizendo que não era para assinar sua carteira, agora você vai voltar para a justiça, você vai perder. Perde, existe a possibilidade de perder, existe, mas não é esse motivo, uma carta, uma gravação que vai fazer você perder seus direitos na justiça, porque a obrigação do patrão é assinar a carteira. Então, eu já tive 2 casos que foi essa mesma resenha, que o empregador, o patrão, chegou na justiça e disse que ela que não queria assinar, e tinha até gravação dela dizendo que se assinasse... Olha, desculpa te cortar, mas você não tá vendo as mensagens. O Bruno falou, minha advogada. E o patrão chegou e disse, não assina a carteira. Esses print, ela pedindo para não assinar a carteira e ele perdeu. Josi, e a empregada ganhou? Ganhou sim, ganhou sim. Josi, mesmo o patrão, com a carta de próprio punho, com gravação, com print, dizendo que não era aquela que não queria assinar essa carteira? Sim. Josi, qual foi a penalidade que a justiça deu para ela, empregada, que chegou e estava lá recebendo benefício sem poder, porque ela estava recebendo acima da média, entende do critério de renda? A justiça do trabalho é uma justiça que resolve situações de trabalho. Então, essa situação dela tá recebendo seguro-desemprego ou tá recebendo Bolsa Família e tá trabalhando com um vínculo que, descaracterizando a questão do recebimento, é uma situação que tem que se resolver lá no Ministério do Trabalho e Emprego, lá em outros órgãos, e a Justiça, nesses 2 processos em específico, o juiz mandou oficiar os órgãos competentes para fiscalizar a situação daquela cliente. Fiscalizou? Não fiscalizou porra nenhuma. Mas existe sim essa possibilidade. Mas não é... Josi, eu que pedi para não assinar carteira, eu posso colocar na justiça? Deve, porque você estava trabalhando sem registro. E você perdeu, ganhou o seu Bolsa Família, estava ganhando o seu Bolsa Família, mas quando for demitida, não vai receber seguro-desemprego, não vai receber FGTS, não estava recebendo férias. Se cair de uma escada embaixo e se entrevar, não vai ficar afastada pelo INSS, não vai receber benefício, não vai se aposentar, porque todo esse período que você estava trabalhando sem registro não vai entrar para você receber seus benefícios. Então, gente, Beleza. eu estava aqui sedenta para falar isso. Não só para o seu público, mas para todos os empregadores também que acham que minha empregada que pediu para não assinar carteira, então eu não tenho por que assinar carteira. O fato da sua empregada pedir, implorar, chorar lágrimas de sangue no seu pé, dizendo não assine minha carteira, senão eu vou perder meu Bolsa Família, não o desobriga de assinar sua carteira, porque isso é uma responsabilidade sua. Então, se ela jogar desperta, porque a gente sabe que tem muita que joga desperta, pedir para não assinar carteira, e depois de 1 ano, 2, 3 trabalhando, bota na justiça, você vai tomar pau na justiça. Toma mesmo. Verdade. E ela pode ser punida de alguma forma? Pode. Qual seria a punição dela, Josi? De repente, devolver esses valores que ela recebeu durante esse período
de Bolsa Família O governo. existe essa possibilidade. Mas, gente, existe, eu tô sendo sincera, mas essa é uma situação que muito dificilmente você vai ver acontecer. Mas você precisa, enquanto empregada doméstica, saber que existe sim essa possibilidade. Se o seu patrão quiser mover mundos e fundos, sendo que você precisa entender que não é ele que vai tirar o seu Bolsa Família. Quem vai tirar o seu Bolsa Família é o governo. É o governo. Então, não é o fato de você ganhar um processo que vai automaticamente bloquear o seu benefício. Essa situação só acontece quando a justiça manda oficiar os órgãos competentes para fiscalizar aquela situação específica e quando aquele órgão competente de fato fiscaliza. Porque se ele não